Hoje eu quero responder a uma pergunta muito específica que uma pessoa da minha lista de transmissão me fez. Ela disse o seguinte: Elajanda, eu sou casada há 15 anos e o meu marido é um cara super legal. Pensa numa pessoa gente boa, um cara gentil, atencioso. Só que, infelizmente, meu casamento deixou de fazer sentido pra mim. Eu não me sinto mais feliz com ele. E aí? Como saber se vale a pena jogar fora uma relação tão legal ou se eu devo investir no meu casamento? Se você não participa da minha lista de transmissão, eu já te convido a participar. É gratuito, você vai receber no seu WhatsApp um postzinho por dia com reflexões sobre autoestima, autoconhecimento, relacionamento amoroso e é um lugar para você ficar em contato mais direto comigo. Lá você pode me dar suas sugestões de vídeos, fazer perguntas, que eu uso essas sugestões para fazer os vídeos aqui. Então, se inscreva, é gratuito, tá bom? Então, vamos responder essa pergunta. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te dizer quando vale a pena você deixar uma relação que aparentemente faz todo sentido para viver uma outra coisa. E o que eu achei mais interessante nessa pergunta dessa pessoa da lista de transmissão é que é o seguinte: ela deu um detalhe muito específico. Ela disse: o meu marido é um cara muito legal. É um cara gentil, é um cara que é atencioso. E eu acho que quando você tem um cara legal, né, um marido que ele não é considerado um vilão, fica muito mais difícil se separar, porque a nossa sociedade, a gente tem essa cultura de que só vale a pena interromper uma relação se algo muito grave estiver acontecendo. Se a pessoa for agressiva com você, se ela tiver te traído, se ela não te amar mais, se ela for uma pessoa grosseira. E às vezes não tem nada disso no seu relacionamento, aí você compara o seu relacionamento com, de repente, alguém que conta uma história como essa, de um marido super ausente, um marido que não dá nada de carinho, que não ouve as necessidades dela, aí você olha pro seu e diz: o meu é ótimo, eu tinha que valorizar esse cara, eu tinha que estar satisfeita com ele. Mas uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que é o seguinte: nem sempre pessoas legais, gentis e que estão ali disponíveis para nós nos fazem felizes. Às vezes a sua relação começou fazendo muito sentido, né? Vocês eram mais novos, né? Como ela falou que está junto há 15 anos, então, de repente, quando ela começou, a relação era boa, fazia um sentido, vocês construíram coisas legais, tiveram filhos, construíram patrimônio e viveram uma vida juntos. Só que pode ser que com o tempo isso tenha deixado de ser suficiente, até porque as pessoas mudam, né? Ao longo do tempo, às vezes o nosso valor muda, o que a gente quer da vida muda. Eu já ouvi casais que diziam o seguinte: quando a gente começou a relação, a gente tinha uma proposta de vida. A gente vai casar, a gente vai ter nossos filhos, a gente vai morar em tal lugar. E lá no meio desse caminho, de repente, um mudou os planos, parou de desejar a mesma coisa, ou a ambição de um ficou muito maior do que a ambição do outro, e aí às vezes você tá ali tentando fazer o outro voltar para aqueles planos que vocês construíram quando vocês se conheceram, e o outro não quer mais. E aí você fica presa a essa proposta inicial do relacionamento. Não, mas a gente já foi feliz um dia, mas essa pessoa já me atendeu um dia, mas a gente já quis a mesma coisa, por que a gente não pode querer de novo a mesma coisa? E aí eu acho que essa é a grande dificuldade. Entender que às vezes as coisas mudam e a gente precisa aceitar isso. Então a sugestão que eu te dou é o seguinte: se você está numa relação e que você observa que há um tempo, né, há um tempo considerável, e aí vamos dizer aí 1 ano, 2 anos, você sente que a relação realmente não te atende mais. E que sinais geralmente são esses? Você acaba não se sentindo mais atraída pela pessoa. Às vezes você não tem nem vontade de beijar, ou o sexo acaba sendo aquele sexo de tabela, só para você manter ali a relação parecendo viva. Você às vezes não tem mais aquela admiração grande pela pessoa, você olha para ela e você queria que ela fosse diferente, você queria que ela fosse mais isso, menos aquilo, que do jeito como ela tá, aquilo não te atrai, aquilo não te estimula mais, você não tem mais vontade de corrigir as coisas. Às vezes você até pensa assim: poxa, será que eu podia fazer mais pela relação? Mas aí você olha
Aí você fala, eu podia fazer, mas eu não tenho força, eu não tenho vontade, Às vezes, você vai pra terapia, isso já aconteceu comigo. Eu recebi uma pessoa dizendo que, olha, a relação tá assim, tá assado e não é boa. E aí a gente vai ali trabalhando as coisas, pensando em sugestões, pensando juntos sobre como a gente pode fazer para que ela faça a parte dela na relação. E aí ela descobre que no final das contas ela não faz porque ela não tem vontade, porque ela não tem mais motivação. Ou ela perdeu tanto o interesse naquela pessoa que ela não encontra mais sentido em tentar fazer mais coisa para aquela relação se revigorar, né? Então, eu acho que primeiro você precisa ver em você onde é que está a sua falta, assim, o que te incomoda nesse outro, o que faz você achar que esse outro não te atrai mais, não te interessa mais, o que aconteceu, o que era antes e o que se tornou hoje. Em algum momento pode ser que você diga o seguinte, Janda, se eu for bem sincero com você, eu vou ter que assumir que essa pessoa nunca foi exatamente aquela que eu queria. Quando eu casei, eu sabia que não era a pessoa ideal para mim, mas naquela época, na condição que eu estava, eu queria sair de casa, ou eu era muito nova, ou eu queria casar a qualquer custo, ou eu já estava naquela relação há muito tempo, eu já não sabia mais como sair, e eu acabei casando. Mas se eu for parar para pensar, esse fulano, ele nunca foi, de fato, a pessoa que eu achava que daria certo. Às vezes você vai ter que ter essa conversa honesta com você para assumir que às vezes você quer outra coisa da sua vida. Ou então não. Ou então você vai dizer, não, a gente já funcionou. Só que desde tanto tempo atrás, ou após uma mudança, ou fulano era assim, e aí depois de tal situação ele virou outra coisa, ou eu me tornei outra coisa. Antes eu queria isso, e agora aquilo que eu disse que eu queria não é mais, mudou. Então, hoje essa pessoa já não me faz mais sentido. E aí você vai ter que olhar, tá, não faz mais sentido. E aí? Né? E aí? O que você vai fazer com essa informação? Você vai devolver para ela? Você vai pedir um ajuste? Você vai conversar sobre esse desencontro? Ou você vai ter que assumir para você que, de repente, você quer outra coisa? E eu acho que esse é o mais difícil. Porque quando você assume que você quer outra coisa, você vai ter que ser responsável por essa mudança. Você vai ter que ser responsável por essa tomada de decisão, por essa comunicação da sua decisão. E tudo isso é difícil, principalmente quando a gente está falando de caras legais. A gente acha que o universo vai punir a gente porque a gente não está querendo continuar aquela relação. Poxa, tanta gente reclamando dos seus maridos e eu vou largar essa pessoa, né? Pô, e aí, né? Será que eu não vou me arrepender depois? Será que essa pessoa não é a pessoa da minha vida e eu tô largando? E aí uma coisa que eu sempre digo, assim, a gente só sabe se a pessoa é a pessoa da nossa vida se ela tá boa no presente. Porque a gente não tem como ficar trabalhando com, será que ela vai ser melhor no futuro? Eu não sei se ela vai ser melhor no futuro. O que eu sei é o que eu vivo com ela no presente. Se o presente não estiver me atendendo, o que eu posso fazer? Né? Mas se você achar que é um momento de crise, que tem alguma coisa precisando ser ajustada, se você acha que vale a pena investir, então chama essa pessoa para conversar com ela, mostra para ela o que está te faltando, vê se ela tem condições de atender essas expectativas, porque eu acho que a gente tem que alinhar as nossas expectativas na realidade, porque às vezes a gente fica com uma coisa muito fantasiosa e a gente esquece de ver se aquilo que eu queria dessa pessoa é possível. E quando eu digo é possível, eu quero dizer, ela tem condições físicas, emocionais e psicológicas de me dar isso? Ela quer me dar isso? Porque quantas vezes a gente não reclama de pessoas, isso a gente fala de qualquer pessoa, né? Pode ser mãe, pai, namorado, marido, e diz assim, poxa, mas o que custa? O fulano não podia agir de outra forma? Por exemplo, eu chego na casa da minha filha, Janda, e ela não fala comigo direito, ela não me dá um beijo, ela não é carinhosa. Ela não podia ser de outro jeito? Eu digo, podia, mas ela já foi assim algum dia? Não, nunca foi. Ah, ela nunca foi? Então por que você acha que agora ela vai ser? Porque eu queria que ela fosse. Ah, você queria.
Você queria que ela fosse mais afetuosa com você, mas ela não é. Então, essa expectativa, ela é irreal. Ou, por exemplo, você pega e diz que o seu marido não ele não conversa comigo, chega em casa, eu quero ter um diálogo, eu quero contar sobre o trabalho, eu quero assistir filme junto, eu quero andar de mão dada, eu quero que a gente converse, eu quero que a gente seja carinhoso um com o outro, eu quero que ele deite comigo, que eu deite no ombro dele e a gente tenha ali um momento junto. Eu digo, legal. Isso já aconteceu algum dia? Não, nunca. Nunca foi de conversar. O fulano chega em casa mudo e dorme calado. A gente não tem um momento de conversa. Eu reclamava disso desde quando o fulano nasceu. Já faz 20 anos e ele nunca foi isso. Então ele parece que não tem isso para oferecer. Parece que o jeitão desse fulano é calado, é reservado, não é carinhoso. Você já reclamou? Já. E nunca mudou? Nunca. A dificuldade é, eu preciso enxergar o que está ali na minha frente. Às vezes a gente não enxerga, a gente põe ali uma venda exatamente para não precisar encarar o que eu vou fazer com essa verdade que eu estou olhando. Esse cara não tem para me dar aquilo que eu quero. Esse cara, de repente, não tem o sexo que eu gosto. Esse cara não tem a ambição que eu gostaria. Esse cara não tem um comportamento X, não gosta de falar das coisas que eu gosto de falar. Esse cara é um cara legal, mas esse cara legal não me atende. E tudo bem. Você não tem obrigação de ficar com alguém insatisfeita só porque a pessoa é legal. Se autorize a mudar de ideia. Se autorize a rever a sua relação. Então, se você entende que não é o que você quer, permita-se buscar o que você quer. Para de ficar se culpando, para de ficar achando que você tinha que aguentar. A gente tem essa cultura de valorizar o sofrimento. Não, você tem que ser feliz, você tem que buscar o que você quer. Então, se esse cara é um cara legal, deixa esse cara legal viver feliz com outra pessoa que considere ele suficiente, porque para você ele não está sendo suficiente, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você hoje. Se você acha que tem alguém precisando ouvir isso, passa para essa pessoa. Tem um e-book que eu vou disponibilizar para vocês aqui na caixinha de descrição, que se chama Será que estou com a pessoa certa para mim? Esse e-book pode te ajudar a descobrir quais são os critérios que você busca numa pessoa, até para analisar se essa pessoa que está com você se encaixa. Que eu acho que com clareza do que você está buscando, você tem como olhar para esse marido seu, para esse namorado, para essa pessoa que está aí do seu lado e avaliar se ela realmente se encaixa. Porque às vezes você não está satisfeito e nem sabe exatamente por quê. Então, nomeia seus critérios, que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender isso, tá bom? Espero que você goste desse e-book. Então, eu fico por aqui, até a próxima. Se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas e deixa o seu like aqui para mim, que já me ajuda demais.